Graça e paz a todos os alunos e alunas do projeto Manhã com Evangelho, mini curso de batalha espiritual. Acolho a você nessa tarde, Aqui eu estou gravando esse vídeo à tarde, mas eu acolho você a qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com esta aula gravada, Essa semana foi um pouco tensa, uma guerra bem travada, nós não conseguimos trabalhar ao vivo, mas para não atrasarmos o nosso calendário, nós estamos trabalhando com ela gravada, tá bom? Então assista até o final, prometo não ser uma aula prolongada, mas assista até o final para que você venha entender o assunto de hoje. Nosso tema de hoje é expulsão de demônios. Lucas capítulo 10, versículo 19, vai dizer assim, Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de alguma forma vos causará dano. Nosso pensamento hoje vai ser construído em cima desse versículo. A gente precisa compreender que esse versículo aqui, Jesus ele está dando uma instrução aos discípulos. E como nós somos continuidade dos discípulos de Jesus, nós somos discípulos dos discípulos dos discípulos, ela também é válida para mim e para você. Só que há uma diferença. Qual seria a diferença? A palavra ela é válida para quem é discípulo e está alinhado com Jesus. Quem é discípulo e está verdadeiramente ligado à videira verdadeira. Não há como você viver essa palavra se você não estiver ligado à videira verdadeira. Por quê? Porque quem está ligado à videira verdadeira, que é Jesus, o Pai é o agricultor, ele limpa para que a vara dê mais o quê? Mais frutos. E os vossos frutos permaneçam. Essa palavra, irmãos, infelizmente, ela não é para simpatizantes do Evangelho, não é para pessoas que gostam de ouvir o Evangelho, é para pessoas que vivem o Evangelho. Há uma promessa aqui que nenhum poder do inimigo vai vir sobre você ou vai sobressair a você. Não. Antes vai dizer o quê? Que o Senhor nos deu todo o poder e toda a autoridade. Por isso, nós precisamos tomar essa precaução, ou preocupação, termos a preocupação. Qual é? Eu preciso verdadeiramente estar ligado a Jesus. Eu preciso verdadeiramente estar ligado à videira verdadeira. Eu tenho até um ícone aqui, um quadro, que eu recebi de um padre, aonde Jesus é a videira e nós somos os ramos. Todos os apóstolos, 12 apóstolos. Nós também precisamos estar assim, totalmente ligado à videira para quê? Para que essa palavra se cumpra em nossas vidas. É promessa do Senhor que Ele nos daria todo o poder para irmos contra o inimigo, que nenhum dos poderes da força que Ele tem nos alcançaria. Por isso nós precisamos entender isso. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de um decreto. Se eu verdadeiramente estou ligado à videira. O texto vai dizer assim: Jesus transferiu a autoridade e o poder para a libertação dos cativos e este trabalho nas igrejas e do ministério de oração e libertação. Libertação é um nome dado ao processo pelo qual as pessoas são libertas da influência do poder dos demônios. Então, essa autoridade, ela está dada a quem? A igreja do Senhor. E, claro, existem pessoas que trabalham específicos na área de cura e libertação. Mas a autoridade sobre toda a força do inimigo, ela é dada a todos nós. Só precisamos o quê?
Só precisamos entender qual é os quesitos e viver e tomar posse e usar esse poder. Talvez você faça esse curso aqui comigo e você não é alguém no ministério de intercessão. Não tem problema. Você também tem poder de Deus sobre a sua vida. Talvez vocês façam esse curso aqui, você é do ministério de intercessão, ok. Você precisa entender que o poder de Jesus foi transferido a você. E você não deve temer o inimigo. Você não deve temer as obras, né, das trevas, recuar diante delas. Não, elas não são maiores do que o seu Deus. A macumba não é maior do que o seu Deus. O despacho não é maior que o seu Deus. A palavra ao contrário, a ferramenta preparada não é maior que o seu Deus. O seu Deus é maior do que qualquer essas coisas. E por ele ser maior, ele tem dado o quê? Autoridade a cada um de nós. Às vezes, irmãos e irmãs, nós esquecemos disso. Às vezes parece que nós não lembramos dessa verdade de Deus, desse decreto de Deus, que nós temos poder sobre toda força das trevas. Por isso, nesse curso, né, nessa aula de hoje, que nós estamos falando sobre expulsão de demônios, não é só o pastor que pode expulsar um demônio. Não é, querido, só a coordenadora do ministério de oração. Não. Você, cristão, que está com a sua vida alinhada com Deus, que tem o seu coração no reino, você tem autoridade para isso. Não tema diante de uma situação. Não se preocupe diante dessa situação. Ah, mas pastor, eu sou pecador. Todos nós somos. Mas nós não podemos ser pecadores praticantes. Aqueles que amam o pecado. Nós precisamos ser pecadores que pecam porque somos humanos. Mas que o pecado na nossa vida precisa ser um acidente de percurso para que não impeça o quê? Eu e você de termos esse poder dado a mim e a você. Por isso, entenda uma coisa, nesse início de aula, você tem poder e autoridade. Não importa se você é intercessor, não importa se você é do ministério de oração, de cura e libertação, não importa, você tem poder. Se você está ligado à videira verdadeira, você tem poder. E esse poder, ele é muito maior do que qualquer outro poder. Muito maior que qualquer feitiçaria, porque é o poder de Deus. Então a igreja do Senhor recebeu esse poder do próprio Jesus lá no dia de Pentecoste. Quando o quê? Quando recebemos o Espírito Santo. E aí, nós ganhamos e nós trabalhamos esse poder aonde? Na autoridade do nome de Jesus. Quer ver uma coisa? O nome de Jesus tem poder. Você não vai expulsar os demônios no seu nome. Você não vai expulsar os demônios, né, gritando só sai. Não. Você vai usar a palavra certa. A palavra que eles temem. O qual era? Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, vem para fora. O nome de Jesus, ele é poderoso. Para quê? Para desfazer toda a obra das trevas. Por isso, você precisa ter isso muito claro na sua mente. Que o nome de Jesus, ele tem todo o poder. Muito mais do que apenas, amados, os jargões que a gente usa em nome de Jesus. Não, gente. Se a gente tivesse a noção do que o nome de Jesus tem no céu e na terra e no inferno, nós usaríamos menos e nós faríamos obras muito maiores. Por quê? Porque verdadeiramente o nome de Jesus tem poder.
Por isso que nós precisamos o quê? Além de entender que nós temos autoridade, né? Autoridade não dada a algumas pessoas, mas autoridade dada a toda a igreja, todos que estão alinhados com Jesus. Nós temos um nome a qual nós vamos falar. Quando eu ia às vezes na padaria, quando criança, e tinha uma conta aberta lá, eu lembro que falavam, seu Luiz, né, dona Zéza, seu Luiz não, mas dona Zéza, minha mãe mandou vir buscar isso aqui. E aí a dona Zéza dava, e ali era escrito no nome de quem? Da minha mãe. Não era no meu nome. Se fosse o dona Zéza, eu vim, não. A minha mãe. Havia o quê? Um nome sobre o meu nome. Existe um nome a qual você carrega que é poderoso. É o nome de Jesus. Por isso nós precisamos entender que esse nome rompe barreiras. Esse nome quebra grilhões. Esse nome muda histórias. Né? E além desse nome fazer tudo isso, existe mais um passo que nós precisamos dar. Qual é o passo? Recebermos o revestimento de poder. A igreja do Senhor precisa receber revestimento para lutar contra Satanás e os seus demônios em nome de Jesus. E aí a gente vai ler aqui na revistinha que vai dizer assim, ó, só o crente batizado no Espírito Santo tem um revestimento de poder. Lemos um testemunho deste revestimento. Jesus deixa claro que o poder de expulsar vem no revestimento do Espírito Santo. Olha que bênção. Você precisa ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Você precisa estar mergulhado naquilo que Deus é. Batismo com o Espírito Santo não está, querido, limitado a línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo é você ter uma experiência com o Espírito Santo. Uns vão ter a experiência do falar em línguas, outros vão ter a experiência da revelação, outros vão ter a experiência da palavra de conhecimento, da palavra de profecia. Cada um, o Espírito, faz ter um nível de conhecimento, de revelação diferente. Mas só quando você está totalmente revestido do poder e da unção do Espírito Santo, você usa esse nome. Se você não... mas eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo para falar em nome de Jesus. Beleza, não precisa. Mas muitas vezes, quando a pessoa não tem o revestimento do poder, ela não consegue entender a esfera que esse nome leva. O peso desse nome. Por quê? Porque as coisas carnais, elas são discernidas por pessoas carnais. E as coisas espirituais só são discernidas pelas coisas espirituais. Por isso nós precisamos, irmãos, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se ainda você não recebeu uma experiência marcante de você falar, naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar isso urgentemente. Seja línguas, seja um arrebatamento, seja uma palavra de conhecimento, uma profecia, não importa. Você precisa ter a convicção que você é batizado com o Espírito Santo. Porque somente quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe revestimento e autoridade para usar esse nome. Pastor, tenho medo. Então você precisa ter uma experiência maior com o Espírito Santo. Pastor, nunca tive nada assim. Se você buscar, você vai ter. Porque a palavra do Senhor diz assim, eu amo os que me amam, os que de madrugada me procuram, esses me encontrarão. Pegou a chave? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me procuram, esses me acharão. Então, querido, procure o nome do Senhor. Procure o Senhor. Procure estar na presença do Senhor.
porque Ele quer te batizar e Ele quer te revestir de poder e de autoridade. O nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todos os demônios se sujeitam. Na autoridade do nome de Jesus e em nome de Jesus. Filipenses 2, no versículo 9, vai falar isso com muita clareza. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Jesus é o Senhor. Então, amados, é no nome de Jesus, não tem segredo. Não tem óleo ungido, não tem sal. Não tem nada. O segredo está em obedecer, viver uma vida de santidade e usar o nome de Jesus. Por quê? Porque esse nome é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para abrir e rasgar o céu. A quarta coisa aí que nós precisamos pensar, né? Primeiro a gente falou do poder que a igreja recebeu, transferida pelo próprio Jesus. A segunda coisa sobre a autoridade do nome de Jesus. A terceira, o revestimento de poder, né? A necessidade do batismo com o Espírito Santo. A quarta coisa, né? Nós voltamos ao nome de Jesus, que é esse nome, não é sobre nada. E a quinta coisa aí é a libertação de ímpios. Vai dizer assim: para que o ímpio seja liberto das pressões malignas, é necessário que ele dê alguns passos. E a gente vai ver aí, querido, quais são os passos que nós precisamos seguir, né, ou que as pessoas precisam seguir para ser liberta. Primeiro, receber Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa descrente precisa ser liberta do pecado. Então, assim, o primeiro passo para uma obra de libertação é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Eu tenho um amigo muito querido, e que Deus usava muito ele, né? Ou Deus usa muito ele, né? Falar assim, na área da libertação, que quando alguém caía possesso diante dele, a primeira coisa que ele fazia era trazer a pessoa à tona novamente. Fazer com que a pessoa tomasse a consciência. Quando aquela pessoa tomava a consciência, o que ele fazia? Ele explicava, a folha caiu aqui. Ele explicava tudo o que estava acontecendo com aquela pessoa, e se aquela pessoa quisesse ser liberta, ele fazia o convite para a pessoa aceitar Jesus. Se a pessoa falasse, não quero não, hoje não, ainda não, ele abençoava aquela pessoa e ia embora e deixava o demônio lá dentro dela. Por quê? Porque a gente vai lembrar daquele texto que vai dizer que um demônio, quando ele sai, e a casa fica limpa, varrida, e não é preenchida por outra pessoa, o que ele faz? Ele volta com 7 demônios piores do que ele. Então, assim, o primeiro passo para uma libertação é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. O segundo passo, precisa confessar os pecados, né? Todo pecado confessado é pecado perdoado. Pecado tem nome, queridos. Não adianta você falar assim, Senhor, perdoa multidões dos meus pecados. Não. Você, quando pecou, você pecou específico, seja na área da prostituição, seja na área da mentira, da lascívia. Você sabia o que você estava fazendo. Então, quando nós precisamos passar por uma obra de libertação, ou uma pessoa precisa passar pela obra de libertação, ela precisa confessar pecado por pecado que ela lembrar, ou a qual o Espírito Santo trazer em sua mente. Pecado tem nome. Diz assim, todo envolvimento com práticas satânicas deve ser exposto, assim como qualquer envolvimento familiar que pode alcançar até a 4ª geração. Para quê? Para que as maldições hereditárias sejam quebradas, em nome de Jesus. Né? O quarto aí, renunciar ao diabo e às suas obras.
é necessário renunciar oficial a Satanás e às suas obras cometidas com vínculo a ele. Então, assim, além de eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e aí você pode gravar isso aí, anotar isso aí, porque se alguém um dia for passar por uma libertação e você for fazer parte desse processo, você já sabe. Ela precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida, ela precisa confessar os seus pecados, né? E ela precisa renunciar ao diabo. Ela precisa declarar com a boca dela que ela não vai mais servir o diabo e as suas obras. E aí, sim, aquela vida vai ser selada por Deus. Depois que ela renuncia o diabo e as suas obras, ela descansa no Senhor. Só que esse descanso não é descansar de ficar tranquilo, não. Ela descansa no Senhor e resiste ao diabo. Por que a palavra do Senhor vai dizer? Resistir ao diabo. Melhor, vamos voltar no início do versículo que a gente quase não lê, né? O início do versículo, que diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, eu descanso me o quê? Submetendo à vontade de Deus. Eu resisto o diabo para não pecar mais naquelas práticas de outrora. E aí, ele foge de mim. Por isso, amados irmãos e irmãs, a expulsão de demônio não pode ser de qualquer maneira. Né? Como fazem em muitos e muitos lugares, que a pessoa chega lá carregada, bota a mão na cabeça da pessoa, manda sair, aquele demônio até sai, mas quando a pessoa passa lá na porta principal da igreja de novo para ir para a rua, o demônio entra de volta. Por quê? Porque não houve uma quebra, uma libertação. Não houve uma mudança de vida, uma restauração. Por isso nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Se você segue esses passos, se você entende da autoridade do poder que há sobre você, se você entende da necessidade do batismo com o Espírito Santo, você vai viver uma vida sucedida em Jesus, sendo ou não sendo intercessor, sendo ou não sendo do ministério de oração. Você vai viver uma vida santa e uma vida que agrada a Deus. E aí, sim, você vai poder verdadeiramente dizer que os demônios são submissos ao nome de Jesus e à sua palavra. Quer ver uma coisa que o diabo não gosta? Da palavra. Não gosta. Sabe por quê? Porque palavra de Deus, isso aqui, ó, é decretos de vida. E quando isso aqui é declarado com fé e profeticamente, ele precisa bater em retirada. Por isso nós temos uma apostila, né, que é o Andar no Espírito. Quem sabe pode ser uma futura aula, que vai dizer que nós precisamos orar palavra. Né? Como é orar a palavra? Gravar versículos, declarar aqueles versículos, tomar posse daqueles versículos. Por quê? Porque eles são decretos de vida. E todo decreto de vida, o nome do Senhor é exaltado. Por isso, nessa noite, né, nesse tema de aula, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ter discernimento para lutar contra as obras das trevas. Eu quero ter discernimento para uma vida de santidade, uma vida onde eu não tema o inimigo. Gente, tem crente que tem medo de macumba. Tem crente que tem medo de palavra contrária. Tem crente que faz as coisas escondido por causa de olho grande. Não, irmãos. Se você tem sua vida sujeita ao nome de Jesus, uma vida de santidade, uma vida de cruz, uma vida ligada na videira, se você adoecer é permissão de Deus. Se a porta fechar é permissão de Deus. O que acontecer com você é permissão de Deus. Para quê? Para tratar você ou para trazer um grande testemunho através daquele vale. Ah, mas fizeram um trabalho para você lá no cemitério.
lá na Mata Virgem, lá na Catatumba Fresca, irmãos. Quem é maior? É o Deus que você serve? Ou é Satanás? Tá certo, se você tá com a sua vida desalinhada, pega mesmo. Até uma palavra maldita pega em você. Por quê? Porque você está desalinhado com o céu. Mas agora, se você está alinhado com o céu, se o céu te respalda, nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. E todos os lábios que batem contra você vão a juízo diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, né? Nessa tarde que eu estou gravando, mas eu não sei que hora você vai ver isso, que o Senhor te abençoe. E que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a entender que o Senhor já me deu autoridade e poder. Me ajuda a entender a autoridade que o nome de Jesus tem. Me batiza com o teu Espírito Santo se você não é batizado. Né? Que o nome de Jesus floresça no seu coração. Que a libertação ela aconteça dentro do processo certo, para que você alcance a plenitude. E principalmente, que o inimigo seja submisso ao que você ora e ao que você propaga. Que o Senhor te abençoe nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Que o Senhor te faça abrir sua visão espiritual e que o poder do Altíssimo nos encha. Amém? Eu falei que nossa lição de hoje é bem curtinha, que você possa ser abençoado pelo Senhor e que você possa crescer em graça e em conhecimento. Vamos falar com Deus? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra e nós tomamos posse de Lucas 10:19, que vai dizer que todo poder e toda autoridade o Senhor já nos deu e que nenhum poder do inimigo, Senhor, é válido sobre nós. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor nos revista de todo poder e de toda autoridade. Que tudo no mundo espiritual seja sujeito ao teu nome. E que as nossas vidas, Senhor, cresça em graça e em conhecimento. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Eu oro por esse irmão e essa irmã que tem assistido, Senhor Deus amado, e feito esse mini curso de batalha espiritual. Que os céus possam, Senhor Deus amado, contemplar e que nós possamos ter experiências profundas e reais contigo. Que toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Que toda guerra travada contra nossas vidas, nossa saúde, nossa casa, seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento para ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê tua graça. Nós pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz. Amém, amados irmãos e irmãs? Que bom! Como vai ser, querido, a presença dessa aula? Você vai assistir a aula e vai colocar lá no grupo a palavra-chave que eu vou liberar agora. Tá? Eu só vou dar presença para quem liberar lá no grupo a palavra-chave. Então não adiantou quem começou a assistir e parou, quem foi até o meio. Tem que ser até os que vão até o final. Porque quem vai até o final, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então a palavra final é: eu tenho autoridade no nome de Jesus. Você vai pegar essa frase e vai escrever lá no grupo. Vai ser a sua presença. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Amém? Então você já tem aí a palavra-chave do nosso curso. Que bênção, que bênção, que bênção. Amém? Qualquer dúvida você pode tirar comigo no privado ou no grupo, quando estiver aberto. Seja a bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida. Semana que vem, com a graça de Deus, irmãos, orem por mim. Com a graça de Deus, nós vamos estar entrando na lição 7, o exército de Deus. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o exército de Deus em 2 aulas
em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, um final de semana abençoado, graça e paz.